Boa noite a todos, parceiros da mesa, nobres pares, plateia presente, colaboradores dessa casa. Havendo número regimental de vereadores, verificando a ausência do vereador Evandro, invocando a proteção de Deus, e em nome dele eu declaro aberto mais uma sessão ordinária, exclusiva, para discutir sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2019. Nesse momento, eu coloco em votação a ata da 7ª sessão ordinária, 2ª sessão legislativa, na sua 7ª legislatura, 2017 a 2020, realizada em 8 de maio de 2018. Em discussão, a ata. Em votação, senhores vereadores concordarem que a ata seja aprovada, permaneçam como estão. A ata foi aprovada por unanimidade. Nesse momento, eu peço para o secretário, senhor José Luiz, faça a leitura do projeto de lei número 021/2018, de 13 de abril de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2019 e da outras providências. Projeto de lei número 021/2018, de 13 de abril de 2018. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2019 e da outras providências. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Fica estabelecido nos termos desta lei as diretrizes orçamentárias do município de Suzanápolis relativo ao exercício financeiro de 2019, compreendendo: primeiro, as orientações sobre elaboração e execução do orçamento municipal; segundo, as prioridades e metas operacionais da administração pública municipal; terceiro, as alterações na legislação tributária municipal; quarto, as disposições relativas a despesas com pessoal; quinto, as regras determinadas na Lei de Responsabilidade Fiscal; sexto, outras determinações de gestões financeiras. Parágrafo único. Integra a presente lei as metas e riscos fiscais, as prioridades operacionais, bem como os e outros demonstrativos exigidos pelo direito financeiro. Capítulo 2º. Das diretrizes para elaboração e execução do orçamento. Seção 1. Das diretrizes gerais. Artigo 2º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo e executivo, seus fundos e entidades da administração direta e indireta, assim como as empresas públicas dependentes, observando seus seguintes objetivos principais. Primeiro, combater a pobreza, promover a cidadania e inclusão social. Segundo, apoiar estudantes carentes na realização do ensino médio e superior. Terceiro, promover o desenvolvimento econômico do município. Quarto, reestruturar os serviços administrativos. Quinto, buscar maior eficiência na arrecadação de receitas. Sexto, prestar assistência à criança e adolescente. Sétimo, melhorar a infraestrutura urbana. Oitavo, oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente. Nono, desenvolver programas de prevenção e combate às drogas. Artigo 3º. O projeto de lei orçamentária será elaborado conforme as diretrizes fixadas nesta lei e as cabíveis normas da Constituição, da Lei Federal nº 4.320, de 1964 e da Lei da Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º. A lei orçamentária anual compreenderá orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas, o orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 2º. Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social discriminarão a receita em anexo próprio, conforme o anexo 1º da Portaria Interministerial número 163 de 2001. Parágrafo 3º. Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social discriminarão as despesas, no mínimo, até o elemento econômico, de acordo com o artigo 15 da Lei Federal nº 4.320 de 1964. Parágrafo 4º. Caso o projeto de lei orçamentário seja elaborado por sistema de processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos técnicos do Legislativo para as pertinentes funções orçamentárias deste Poder. Seção 2 das diretrizes específicas.
Artigo 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2019 obedecerá às seguintes disposições. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, nisso especificado valores e metas fiscais. Desde que tenham o mesmo objetivo operacional, as atividades apresentaram igual código, independentemente da unidade orçamentária a que se vinculem. A alocação dos recursos será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos e avaliação dos resultados programáticos. Na estimativa da receita será considerada a atual tendência arrecadatória, as modificações na legislação tributária, bem como a perspectiva de evolução do PIB e da inflação no ano seguinte. As receitas e despesas serão orçadas a preço de julho de 2018. Novos projetos terão dotação apenas se cumpridos os demais, ora em andamento, e somente se atendidas as despesas de conservação do patrimônio público. Parágrafo único. Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão conter previsão de execução por etapa, devidamente definidas nos respectivos cronograma físico-financeiro. Artigo 5º. Para as unidades orçamentárias da administração diretas e as entidades da administração indireta, encaminharão ao Departamento de Contabilidades e Orçamento da Prefeitura Municipal suas propostas parciais até dia 31 de julho de 2018. Artigo 6º. A Câmara Municipal encaminhará à Prefeitura sua proposta até 29 de julho de 2018. Artigo 7º. Para atender o artigo 4º, parágrafo único da Lei Federal 8.069, de 1990, serão destinados não menos que 0,70% da receita para despesas relativas à proteção da criança e do adolescente. Artigo 8º. A Lei Orçamentária Anual conterá reserva de contingência, equivalente a 0,50% da receita corrente líquida, conforme o valor apurado no anexo de riscos fiscais que acompanha a presente lei. Artigo 9º. Além da reserva prevista no artigo anterior, a Lei Orçamentária Anual conterá reserva de contingência para o atingimento de superávit orçamentário que reduza, ainda que progressivamente, a dívida líquida de curto prazo do município. Artigo 10º. Até o limite de 15% da despesa inicialmente fixada, fica o Poder Executivo autorizado a realizar proposição, remanejamento e transferência entre os órgãos orçamentários e categorias de programação. Parágrafo único. Para fins do artigo 167, 6º da Constituição Federal, categoria de programação é o mesmo que atividade, projeto ou operação especial, ou sob a classificação econômica, os grupos correntes e de capital. Artigo 10º. Nos moldes do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição e do artigo 7º da Lei 4.320, de 1964, a lei orçamentária poderá conceder no máximo até 20% para abertura de créditos suplementares. Parágrafo 1º. Do percentual determinado no caput, 60% estarão vinculados a créditos suplementares financiados pela anulação parcial ou total de dotações orçamentária, nos termos do artigo 43, inciso 1º e 3º da Lei 4.230, de 1964. Parágrafo 2º. Do percentual determinado no caput 40%, estão vinculados a créditos suplementares financiados pelo superávit financeiro do exercício 2018, excesso de arrecadação ou por operação de créditos. Artigo 12º. A concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições privadas estão submetidas às regras da Lei Federal nº 13.019 de 2014, devendo ainda as entidades atender o que segue. Parágrafo 1º. Essas transferências estarão subordinadas ao interesse público, obedecendo a beneficiários as seguintes condições: a. Finalidade não lucrativas. B. Atendimento direto e gratuito ao público. C. Certificação junto ao respectivo Conselho Municipal ou Estadual. D. Aplicação na atividade fim de ao menos 80% da receita. E.
compromisso e franquear na internet demonstrativo quadrimestral de uso de recurso municipal repassado. F. Prestação de contas dos dinheiros anteriormente recebidos, devidamente avalizados pelo controle interno e externo. G. Salário dos dirigentes nunca maior que o do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Haverá manifestação prévia e expressa da assessoria jurídica e do controle interno da Prefeitura, após visita ao local de atendimento. Artigo 13º. O custeio de despesas estaduais e federais apenas se realizará, primeiro, caso se refiram a ações de competência comum do Estado e da União, previsto no artigo 23 da Constituição Federal. Segundo, após celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumentos congênere. Parágrafo único. Anexo a esta lei discriminará cada um desses gastos. Artigo 14º. As despesas de publicidade e propaganda e as com obras decorrentes do orçamento participativo serão ambas destacadas em específicas categorias programáticas, sob denominação que permita sua clara identificação. Artigo 15º. Ficam proibidas as seguintes despesas. Primeiro, novas obras, desde que bancadas pela paralisação das antigas. Segundo, pagamento a qualquer título em empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidores públicos da ativa. Terceiro, obras cujo custo global supere a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil, SINAP, mantida e divulgada na internet pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE. Quarto, pagamento de horas extras e ocupantes de cargos em comissão. Quinto, pagamento de sessões extraordinárias aos vereadores. Sexto, pagamento de verba de gabinetes aos vereadores. Sétimo, distribuição de agendas, chaveiros, buquês de flores, cartões e cesta de natalentes, outros brindes. Oitavo, pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissionais como OAB, CREA, CRC, entre outros. Seção 3, da execução do orçamento. Artigo 16º. Até 30 dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. Parágrafo 1º. As receitas serão propostas em metas bimestrais, enquanto os desembolsos financeiros se apresentarão em metas mensais. Parágrafo 2º. A programação financeira é o cronograma de desembolso, poderão ser revistos no decorrer do exercício, conforme os resultados obtidos na execução do orçamento. Artigo 17º. Caso haja frustração da receita previstas e dos resultados fiscais esperados, será determinada a limitação de empenho e da movimentação financeira. Parágrafo 1º. A restrição de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos poderes legislativo e executivo, no total das dotações orçamentárias e dos créditos adicionais. Parágrafo 2º. A limitação será proporcional ao comprometimento da meta, sendo determinada por unidade orçamentária. Parágrafo 3º. A limitação de empenho e da movimentação financeira será ordenada pelo chefe do Poder Legislativo e Executivo, dando-se respectivamente por ato da mesa e por decreto. Parágrafo 4º. Exclui-se da limitação de que trata este artigo as despesas alusivas à obrigação constitucional e legal do município, bem como as contrapartidas requeridas em convênios com o Estado e União. Artigo 18º. O Poder Legislativo, por ato da mesa, estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2019, seu cronograma de desembolso mensal. Parágrafo único. O cronograma de que trata este artigo contemplará as despesas correntes e as de capital, levando-se em conta dispêndios mensais para o alcance dos programas legislativos. Artigo 19º. Para isentar os procedimentos relativos à criação, expansão ou aperfeiçoamento das ações governamentais, considera-se irrelevante as despesas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites no artigo 24,
1 e 2 da Lei Federal nº 8.666 de 1993. Artigo 20º. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem renúncia de receita deverão obedecer às disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. Exclui-se os atos relativos ao cancelamento de créditos inferiores aos custos de cobrança, bem como o desconto para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial, Urbano e IPTU, desde que os respectivos valores tenham compostos a estimativa da receita orçamentária. Capítulo 3º. Das prioridades e metas. Artigo 21º. As prioridades e metas para 2019 são especificadas no anexo que integra esta lei, as quais terão precedência na Lei Orçamentária de 2019. Parágrafo único. Acompanha esta lei demonstrativo das ações relativas às despesas obrigatórias, de caráter continuado de ordem legal ou constitucional, nos termos do artigo 9º, inciso 2º da Lei Complementar nº 101 de 2000. Capítulo 4º. Das alterações nas legislações tributárias. Artigo 22º. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre: primeiro, revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções. Segundo, revogação das intenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal. Terceiro, revisão das taxas objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados. Quarto, atualização da planta genérica de valores ajustando-a à realidade do mercado imobiliário. Quinto, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. Capítulo 5º. Das disposições relativas à despesa de pessoal. Artigo 23º. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei referentes ao servidor público, nisso incluído: primeiro, concessão e observação de vantagens, bem como o aumento, reajustes ou reposição salarial da remuneração dos servidores. Segundo, criação e extinção de cargos, empregos e funções. Terceiro, criação e alteração na estrutura de cargos, carreiras e salário. Quarto, provimento de empregos em contratações emergenciais, respeitada a legislação municipal vigente. Quinto, revisão do sistema pessoal, particularmente o plano de cargos, carreira e salário, objetivando a melhoria na qualidade dos serviços públicos, por meio de políticas de valorização, desenvolvimento profissional e melhorias nas condições de trabalho do servidor público. Parágrafo único. As alterações autorizadas neste artigo dependerão de saldo na respectiva dotação orçamentária, suficiente para atender as projeções e acréscimos das despesas com pessoal. Artigo 24º. Na hipótese de superação do limite prudencial referido no artigo 22 da Lei Federal nº 101 de 2000, a convocação para horas extras e outros benefícios somente correrá nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida pela chefia do Poder Executivo. Artigo 25º. Dependente de transferência da administração, as autarquias, fundações e empresas municipais deverão reduzir proporcionalmente as despesas com pessoal. Capítulo 6º. Das disposições gerais. Artigo 26º. Os repasses mensais ao Poder Legislativo serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso mensal de que trata o artigo 13 desta lei, respeitado o limite estabelecido do artigo 29-A da Constituição. Parágrafo 1º. Caso o orçamento legislativo supere o limite referido no caput, fica o Poder Executivo autorizado ao corte do excesso, não sem antes haver oitiva da mesa diretora da Câmara, quanto às despesas que serão expurgadas. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 1º,
deverá o Poder Executivo comunicar o fato ao Poder Legislativo em até 60 dias do início da execução orçamentária. Parágrafo 3º. Não elaborado o cronograma de desembolso mensal, os recursos financeiros serão repassados à razão mensal de 1/12, aplicados sobre o total das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, respeitado, em qualquer caso, o limite constitucional. Artigo 27º. Os projetos de lei de créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais do Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até 30 dias, a contar da data do recebimento do pedido pelo Poder Executivo. Artigo 28º. O sistema de controle interno do Poder Executivo será responsável pelo controle de custos e avaliação dos resultados dos programas relacionados a: primeiro, execução de obras; segundo, frota de veículos; terceiro, coleta e distribuição de água; quarto, coleta e disposição de esgoto; quinto, coleta e disposição do lixo domiciliar; sexto, alimentação escolar; sétimo, serviço de saúde; oitavo, transporte de aluno. Artigo 29º. Caso o projeto de lei orçamentário não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, a sua programação será executada, a cada mês, no proporção de até 1/12 do total da despesa orçada. Artigo 30º. Os anexos que acompanham esta lei serão substituídos para atualização na aprovação da LOA, Lei Orçamentária Anual para o Exercício 2019. Artigo 31º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrária. Prefeitura Municipal de Sanap, 13 de abril de 2018. Walter Cruz Calorenço, Prefeito Municipal. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da emenda ao projeto 021 de 2018, a 01 e a 02. Emenda ao projeto de lei número 021/2018, de 13 de 4 de 2018. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício do ano 2019 e da outras providências. Os vereadores abaixo assinados no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Suzanápolis, São Paulo, Regimento Interno, vêm propor emenda modificativa aos artigos 10º e 11º do referido projeto de lei número 021/2018, de 13 de abril de 2018, passando a ter as seguintes redações. Artigo 10º. Até o limite de 1% da despesa inicialmente fixada, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposição, remanejamento e transferências entre órgãos e orçamentárias e categorias de programação. Artigo 10º. Nos moldes do artigo 165, inciso 8º da Constituição e do artigo 7º, 1 da Lei 4.320 de 1964, a lei orçamentária poderá conceder, no máximo, até 1% para abertura de crédito suplementar. Justificativa. A alteração do índice de 15% para 1%, referente à autorização para realizar transposição, remanejamento e transferência entre órgãos orçamentários e categorias de programação, previsto no artigo 10º e artigo 11º. O índice passará de 20% para 1%, referente à abertura de créditos suplementares, faz-se necessário ao bom andamento fiscalizatório dessa colenda Casa de Leis, visto que, com a redução dos índices, obrigará o Executivo a um maior cumprimento do planejamento orçamentário inicial. Portanto, sua modificação determinará a maior participação do Poder Legislativo Municipal, na sua função primordial, que é de fiscalizar,
Suzanapo, São Paulo, 23 de abril de 2018. Vereadores: Paulo Francisco dos Santos Gonçalves, Adilson Tiossi e Wilton dos Santos. Emenda número 02/2018 ao projeto de lei número 021/2018, de 13 de abril de 2018. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício do ano 2019 e da outras providências. Os vereadores abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela lei orgânica do município de Suzanapo, São Paulo e regimento interno, vêm propor emenda modificativa aos artigos 10º e 11º do referido projeto de lei número 021/2018, de 13 de abril de 2018, passando a ter as seguintes redações. Artigo 10º. Até o limite de 5% da despesa inicialmente fixada, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposição, remanejamento e transferência entre os órgãos e orçamentários e categorias de programação. Artigo 10º. Nos moldes do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição e do artigo 7º, 1º da Lei 4.320 de 1964, a lei orçamentária poderá conceder, no máximo até 5% para abertura de créditos suplementares. Justificativa: a alteração do índice de 15% para 5% referente à autorização para realizar transposição, remanejamento e transferência entre órgãos orçamentários e categorias de programação, previsto no artigo 10º e artigo 11º. O índice passará de 20% para 5%, referente à abertura de créditos suplementares, faça necessário o bom andamento fiscalizatório desta colenda Casa de Leis, visto que, com a redução dos índices, obrigará o Executivo ao maior cumprimento do planejamento orçamentário inicial. Portanto, sua modificação determinará maior participação do Poder Legislativo Municipal na sua função primordial, que é de fiscalizar. Suzanapo, São Paulo, 23 de abril de 2018. Vereadores: Evandro Nascimento Ferreira, José Luiz Gava, César Porto Dias, Ailton Bete Amorim, José Novaes Santos e Paulo César Ferreira. Em discussão, a emenda ao projeto 021, 1 e 2. Em discussão. Passa a presidência ao meu vice-presidente fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Adilson. Boa noite, companheiros da mesa, companheiros vereadores, plateia presente. Muito obrigado pela presença. Na antessala, a gente vem discutindo que o município está se desencadeando para uma administração que tende a ser pior do que a passada. E quando chega um projeto desta natureza, nas colocações que não são lidas, nós estamos fazendo uma previsão orçamentária de mais de 29 milhões de reais. Não quer dizer que vai arrecadar. E quando se fala em 5%, que eu fui contrário, fiz a proposta de 1% para não dar nada, que eu acho que o prefeito não teria necessidade de tirar de uma pasta para outra, se tivesse feito um bom planejamento para o seu segundo ano de mandato. Nós já estamos fazendo planejamento para o terceiro. E nós aprovarmos, como parece que será aprovado, espero que os seus vereadores, no decorrer dessa para a próxima sessão, repense, nós estamos falando quase 1,5 milhão de reais em que se pode remanejar de uma pasta para outra, fazer a transposição de uma pasta para outra, sem que nós tenhamos a competência de acompanhar essa transposição. Nós estamos falando de 1,5 milhão, de acordo com a previsão, não estou dizendo que virão. É muito dinheiro
para ser autorizada, independente de quem seja o partido, se é situação ou oposição. Respeito a posição de cada um dos senhores, que essa é a nossa função democrática nessa casa. Porém, acredito que é muito para nós nos omitirmos e depois teremos que prestar contas aos munícipes. Por que está fazendo isso? Não sei, não passou pela Câmara. Então, peço que os senhores vereadores, até que assinaram a emenda, é um direito que tem, que pensem e que se analisem. 1% ainda é um total grande de remanejamento. Então, estou aqui defendendo a minha posição, porque acredito que vai ficar longe de 29 milhões, mas de acordo com a previsão, mais de 1 milhão para se fazer a transposição sem autorização da Câmara, eu acredito que eu vou estar prevaricando da minha função. E mais uma vez, nós não vamos mais poder cobrar que exista um cronograma, porque não precisa se fazer um cronograma se a gente tem uma meta tão grande para fazer a transposição. E muito ridículo pedir 15% a 20%, que é o que sobra para fazer eventos, fazer uma coisa ou outra. Então não precisaria mais de Câmara. Então, senhores vereadores que assinaram, acredito que cada um tem a sua convicção, eu respeito, mas se porventura concordarem, vai para as comissões e na próxima sessão votará para ser votado. Muito obrigado. Devolvo a presidência. Como hoje a sessão é exclusiva para a leitura da LDO, o projeto de lei, juntamente com os pareceres, serão encaminhados para as comissões para que serem feitos os relatórios e voltará numa próxima sessão exclusiva, conforme serão convocados, para discussão final e votação do projeto. E como é uma sessão exclusiva, a palavra não será aberta e agradecendo a presença de todos vocês e a proteção de Deus para os nossos trabalhos, em nome de Deus, eu declaro encerrado mais uma sessão ordinária. Uma boa noite.